Antes que ele pudesse responder, o som de um tiro ecoou pela linha, seguido por um silêncio ensurdecedor que transformou sua vida em um pesadelo irreversível. Mas o que João não sabia era que aquela bala não mataria Miguel, ela o libertaria de um segredo que os unia e os destruiria ao mesmo tempo. João pulou da cama, o quarto girando ao seu redor. Ele morava em um apartamento modesto no bairro Alto, em Lisboa, onde as noites eram preenchidas pelo som distante do fado e pelo cheiro de castanhas assadas. Aos 25 anos, ele era um advogado iniciante em um escritório pequeno, lutando para se estabelecer em uma carreira que seus pais tanto valorizavam. Seu pai, um conservador professor universitário, e sua mãe, uma devota católica, esperavam que ele seguisse o caminho tradicional: casamento, filhos, estabilidade. Mas João carregava um segredo que o consumia, sua atração por homens, e especificamente por Miguel, que conhecera 2 anos antes em uma galeria de arte. Miguel, com 28 anos, era um pintor talentoso, mas atormentado. Ele vinha de uma família humilde do Alentejo, onde a tradição rural ainda ditava as regras. Seus pais, agricultores, mal sabiam ler, mas sabiam muito bem o que significava honra e reputação. Miguel havia-se mudado para Lisboa para perseguir sua arte, mas o peso da expectativa familiar o seguia como uma sombra. Ele e João se encontraram por acaso, João admirando uma pintura abstrata que capturava a essência da solidão urbana, e Miguel explicando sua visão com uma paixão que iluminava seus olhos castanhos. Desde então, seu relacionamento era um equilíbrio precário entre momentos roubados e medos constantes. Eles se viam em cafés escondidos, passeavam pelas ruas estreitas de Alfama à noite, compartilhando beijos furtivos sob a luz dos lampiões. Mas a sociedade portuguesa, apesar de seus avanços, ainda carregava vestígios de preconceito, especialmente em círculos familiares tradicionais. João se lembrava da primeira vez que confessara seus sentimentos a Miguel: "Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Meus pais me matariam se soubessem." Miguel havia rido, mas seus olhos traíam a dor. "Os meus também. Mas vale a pena, não vale?" Agora, com o telefone ainda na mão, João correu para o carro, dirigindo como um louco pelas ruas vazias de Lisboa. Ele chegou ao estúdio de Miguel no Chiado em menos de 15 minutos, o coração batendo como um tambor. A porta estava entreaberta, e o cheiro metálico de sangue o atingiu como um soco. Miguel estava no chão, a pistola ao lado, um ferimento superficial no ombro. Não era uma tentativa de suicídio, era um grito de desespero mal calculado. João se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo enquanto pressionava um pano contra a ferida. "Por quê, Miguel? Por que você fez isso?" Miguel abriu os olhos, lágrimas misturadas com suor. "Eu descobri algo, João. Algo que muda tudo." Ele pausou, respirando com dificuldade. "Meu pai está morrendo. Ele quer que eu volte para casa, case com a filha do vizinho, continue a linhagem. Se eu não fizer isso, ele me deserdará, e minha mãe ficará sozinha." João sentiu um frio na espinha. Ele sabia o quanto Miguel amava sua família, apesar das diferenças. "Mas e nós? Você vai me abandonar?" Miguel virou o rosto, envergonhado. "Eu não sei. Eu atirei para ver se a dor física era maior que emocional." "Não foi." Eles chamaram uma ambulância, e enquanto os paramédicos cuidavam de Miguel, João se sentou no canto do estúdio, olhando para as pinturas inacabadas que retratavam sua relação, olhares intensos, toques sutis, mas sempre com uma camada de melancolia. No hospital, os médicos confirmaram que o ferimento era superficial, mas recomendaram avaliação psiquiátrica. João esperou na sala de espera, o mente correndo. Ele pensou em sua própria família. Seu pai, orgulhoso de sua educação na Universidade de Lisboa, sempre dizia: "Um homem de verdade constrói uma família." Sua mãe, com suas novenas diárias, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Se soubessem sobre Miguel, ele perderia tudo: o apoio financeiro, o afeto, talvez até o emprego, pois o escritório era conservador. Quando Miguel foi liberado, eles voltaram para o apartamento de João. A tensão era palpável. "Eu preciso decidir, João", disse Miguel, sentando-se no sofá. "Se eu não voltar, minha mãe perde a fazenda. Mas se eu voltar, perco você." João sentiu raiva borbulhando. "E se você lutar? Diga a verdade." Miguel balançou a cabeça. "Você sabe como é no interior. Eles me matariam, ou pior, me ignorariam até a morte." Aquela noite, eles discutiram até o amanhecer. João argumentava pela honestidade, Miguel pela sobrevivência. No final, Miguel decidiu voltar para o Alentejo por uma semana, para ver o pai. "É só uma visita", ele disse, mas João via a dúvida em seus olhos. Enquanto Miguel partia no trem, João se sentia traído, como se uma parte dele estivesse sendo arrancada. Dias se passaram,
e as mensagens de Miguel eram esparsas. Pai está fraco, ele escreveu. Mãe chora o tempo todo. João tentava se concentrar no trabalho, mas seus colegas notavam sua distração. Um dia, seu chefe, um homem de meia-idade chamado Antônio, o chamou para uma conversa. Você parece atormentado, João. Problemas em casa. João hesitou, mas algo o impeliu a confidenciar. É complicado. Alguém que eu amo está em crise. Antônio assentiu, compreensivo. O amor é assim. Mas lembre-se, a sociedade está mudando, mas devagar. Enquanto isso, no Alentejo, Miguel enfrentava sua própria tormenta. Seu pai, acamado, o pressionava. Case com Maria, filho. Ela é boa garota. Continua o nosso nome. Miguel sentia o peso da tradição como uma âncora. Ele via sua mãe, envelhecida prematuramente, e se perguntava se valia a pena sacrificar sua felicidade pela dela. Em uma noite, ele encontrou Maria, uma amiga de infância. Ela era gentil, mas ele não sentia nada além de afeto platônico. Você parece distante, ela disse. Há alguém. Miguel negou, mas a mentira doía. De volta a Lisboa, João recebia notícias esporádicas. Ele começou a duvidar, e se Miguel cedesse? A ideia o consumia, levando-o a noites insones. Ele visitou uma terapeuta pela primeira vez, confessando sua orientação. É normal se sentir assim, ela disse. Mas você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. João saiu da sessão com uma resolução: confrontar sua família. Mas antes, ele precisava salvar seu relacionamento. O clímax da semana veio quando Miguel ligou: eu volto amanhã. Precisamos conversar. João sentiu alívio misturado com medo. O que viria a seguir? Miguel desceu do trem na estação do Oriente, em Lisboa, com os olhos fundos de exaustão. João esperava na plataforma, o coração apertado. Eles se abraçaram brevemente, cientes dos olhares ao redor. No carro, o silêncio era pesado. Como foi? Perguntou João finalmente. Miguel suspirou. Pior do que imaginei. Meu pai me fez prometer que pensaria no casamento. Ele disse que se eu não fizer, sou um fracasso como filho. João apertou o volante. E você? O que disse? Miguel olhou pela janela. Eu disse que pensaria. Mas eu sei que não posso. Não sem te perder. Eles chegaram ao apartamento, e Miguel desabou no sofá. Há mais, João. Minha mãe descobriu uma carta que eu escrevi para você. Ela leu tudo. João gelou. O quê? Como ela reagiu? Miguel cobriu o rosto. Ela chorou, gritou que eu era amaldiçoado. Disse que preferia me ver morto do que assim. A revelação atingiu João como um raio. Ele imaginava a cena, a mãe de Miguel, uma mulher devota, folheando a carta íntima, as palavras de amor entre dois homens chocando sua visão do mundo. E agora? Perguntou João. Miguel encolheu os ombros. Ela me deu um ultimato: termine isso ou nunca mais volte. João sentiu raiva fervendo. Isso é chantagem emocional. Você não pode ceder. Mas Miguel estava dividido. Ele amava sua família, apesar de tudo. Eles são tudo o que eu tenho, além de você. Se eu os perder, o que resta? João se sentou ao lado dele, pegando sua mão. Nós restamos. Eles passaram a noite conversando, relembrando momentos felizes, o primeiro beijo em Sintra, as caminhadas pela praia em Cascais. Mas a realidade se intrometia. No dia seguinte, João voltou ao trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Antônio, o chefe, o chamou novamente. Você ainda parece perturbado. Quer falar? João, impulsionado pela terapia, confessou: estou em um relacionamento com um homem. É complicado por causa da família. Antônio ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Eu entendo. Meu irmão é gay. Não é fácil, mas o tempo ajuda. Só não deixe que isso afete seu trabalho. Enquanto isso, Miguel pintava furiosamente em seu estúdio. Suas telas refletiam o caos interno, cores escuras, figuras distorcidas representando conflito. Ele recebeu uma ligação de sua mãe: volte para casa, filho. Maria está esperando. Miguel desligou, lágrimas nos olhos. Ele pensou em trair João, casar por conveniência, mas a ideia o nauseava. Em vez disso, ele decidiu confrontar sua família. João, por sua vez, marcou um jantar com seus pais. Ele tremia ao pensar nisso. Seu pai, o professor,
sempre pregava valores tradicionais em suas aulas. Sua mãe, com sua fé inabalável, via a homossexualidade como um teste divino. No restaurante em Belém, ele respirou fundo. Mãe, pai, eu preciso dizer algo. Eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu pai largou o garfo. O quê? Isso é absurdo. Sua mãe começou a chorar. Como você pode fazer isso conosco? Pense na nossa reputação. João explicou sobre Miguel, mas eles não ouviam. Termine isso imediatamente, disse o pai. Ou não nos procure mais. João saiu do restaurante atordoado, o mundo girando. Ele ligou para Miguel, eu contei. Foi um desastre. Miguel, no estúdio, sentiu uma onda de solidariedade. Eu também vou contar tudo ao meu pai. Mas antes que pudesse, recebeu uma visita surpresa. Sua mãe apareceu em Lisboa. Eu vim te buscar, ela disse, olhos vermelhos. Você não pode viver assim. Miguel a confrontou. Mãe, eu amo João. Isso não muda quem eu sou. Ela balançou a cabeça. Isso é pecado. Pense no seu pai. A discussão escalou. Miguel defendeu seu amor, mas sua mãe usava argumentos emocionais. Seu pai está morrendo por sua causa. Miguel cedeu um pouco, prometendo visitar novamente. Quando contou a João, ele explodiu. Você está cedendo. Isso é traição. Miguel defendeu-se. É minha família. A briga terminou com Miguel saindo de porta afora. João passou a noite sozinho, questionando tudo. Ele pensou em terminar, mas o amor era mais forte. No dia seguinte, ele procurou Miguel, mas ele não atendia. Preocupado, foi ao estúdio e encontrou uma nota. Preciso de tempo. Vou para o Alentejo. João sentiu o chão sumir. Miguel o abandonara. No Alentejo, Miguel chegou à fazenda, o ar seco e quente contrastando com a umidade de Lisboa. Seu pai, mais fraco, o recebeu com um sorriso fraco. Bom que veio. Maria virá jantar. Miguel assentiu, mas seu coração estava com João. Durante o jantar, Maria percebia sua distração. O que há de errado, ele confessou, eu amo outro. Ela ficou chocada, mas compreensiva. Seja feliz, Miguel. Mas seu pai ouviu. Outro homem. Você me envergonha. A discussão virou caos. Miguel defendeu-se, mas o pai teve um ataque cardíaco. No hospital, os médicos disseram que o estresse agravara sua condição. Miguel se culpava. Ele ligou para João, meu pai piorou por minha causa. Eu preciso ficar. João, em Lisboa, sentiu o mundo desabar. E nós? Miguel chorou, eu não sei. Talvez seja o fim. João desligou, devastado. Ele começou a beber, isolando-se. Amigos notavam, mas ele os afastava. Uma noite, em um bar gay no Príncipe Real, ele encontrou um antigo conhecido, Tiago, que o consolou. Miguel não te merece, disse Tiago. João, vulnerável, quase se deu a um beijo, mas parou. Não posso trair ele. Enquanto isso, Miguel cuidava do pai, mas sua mente vagava para João. Ele via a hipocrisia, famílias que pregavam amor, mas condicionavam-no. Uma semana depois, o pai melhorou ligeiramente. Filho, eu errei. Se você é feliz, vá. Miguel ficou atonito. Era uma virada. Ele decidiu voltar para Lisboa. Mas ao chegar, encontrou João distante. Você me deixou, disse João. Miguel explicou, eu lutei por nós. Eles se reconciliaram, mas a ferida permanecia. A reconciliação foi frágil, como um vaso rachado. João e Miguel voltaram a se ver, mas a confiança estava abalada. João questionava cada ausência de Miguel, e Miguel se sentia sufocado pela culpa. Em Lisboa, a cidade pulsava com vida, mas para eles, era um labirinto de medos. João voltou ao trabalho, mas António o advertiu, seu desempenho caiu. Arrume-se ou perca o emprego. Miguel, inspirado pela crise, pintou uma série sobre identidade, que atraiu atenção em uma galeria. Um crítico elogiou, a dor autêntica aqui. Mas o sucesso veio com escrutínio. Um jornalista investigou sua vida pessoal, e rumores sobre sua orientação se espalharam. Sua mãe ligou, as pessoas no vilarejo falam. Você nos humilha. João enfrentava sua própria batalha. Seus pais o ignoravam, mas sua mãe enviou uma carta, reze para mudar. Ele a amassou, furioso. Na terapia, ele explorava, porque o amor tem que custar tanto. A terapeuta respondeu,
porque a sociedade ainda resiste. Uma noite, eles saíram para jantar em um restaurante discreto no Cais do Sodré. Miguel confessou: eu quase casei com Maria para agradar meus pais. João engasgou. O quê? Você considerou? Miguel admitiu: sim, por um momento. Mas escolhi você. João sentiu traição renovada. Isso é pior que abandono. A discussão escalou na rua. Você não entende a pressão, gritou Miguel. E você não entende lealdade, rebateu João. Eles se separaram zangados. João foi para casa, mas no caminho, encontrou Tiago novamente. Desta vez, solitário, ele se deu a um beijo impulsivo. Imediatamente se arrependeu, mas o dano estava feito. No dia seguinte, Miguel apareceu no apartamento de João com flores. Desculpe. Mas João, consumido pela culpa, confessou: eu beijei outro. Miguel ficou pálido. Como pôde? Ele saiu correndo, o coração partido. Miguel voltou ao estúdio, destruindo telas em fúria. Ele pensou em vingança, mas optou por confrontar. Eles se encontraram em um café. Por quê? Perguntou Miguel. João explicou: eu me sentia sozinho. Foi um erro. Miguel chorou: eu sacrifiquei tudo por você. A conversa virou acusações mútuas. Você me traiu primeiro considerando casamento. E você me traiu fisicamente. A ruptura parecia inevitável. Miguel decidiu voltar ao Alentejo permanentemente. Preciso de espaço. João implorou: não vá. Mas Miguel partiu. Sozinho, João afundou em depressão. Ele perdeu o emprego, pois não conseguia se concentrar. Seus pais, sabendo da demissão, o contataram: veja o que seu estilo de vida causou. No Alentejo, Miguel ajudava na fazenda, mas sua arte sofria. Maria o consolava: você merece ser feliz. Ele considerou um relacionamento com ela, mas era falso. Seu pai, recuperando-se, disse: eu aceito você, filho. Volte para ele. Miguel hesitou. João, em Lisboa, procurou Tiago, mas percebeu que era superficial. Ele escreveu uma carta para Miguel: eu errei, mas nosso amor vale a luta. Enviou-a, esperando. Miguel a leu, tocado. Ele decidiu voltar. Mas ao chegar, encontrou João em uma manifestação pelo direitos LGBT no Rossio. João discursava: nós merecemos amor sem medo. Miguel se juntou, orgulhoso. Eles se reconciliaram publicamente, beijando-se perante a multidão. Mas a exposição trouxe consequências. Um familiar de João viu e contou aos pais. Eles o deserdaram oficialmente. Você não é mais nosso filho. Miguel enfrentou o mesmo, sua mãe cortou contato. Mas juntos, eles se sentiam fortes. Porém, a sociedade reagiu. Miguel perdeu uma exposição por polêmica. João lutava por novo emprego. A pressão os testava. Uma noite, Miguel disse: talvez devêssemos nos esconder novamente. João negou: não. Lutamos. Mas uma traição maior veio. Tiago, ciumento, espalhou rumores sobre João, alegando infidelidade múltipla. Miguel duvidou: é verdade. João negou, mas a semente estava plantada. Eles brigaram novamente. Miguel investigou e descobriu que Tiago mentia. Mas o dano à reputação persistia. Eles decidiram se mudar para Porto, para um recomeço. No trem, Miguel perguntou: valeu a pena? João assentiu: sim. Em Porto, eles alugaram um apartamento pequeno. Miguel abriu um ateliê, João encontrou trabalho em um escritório progressista. Mas o passado os assombrava. Cartas anônimas chegavam: pecadores. Eles ignoravam, mas o stress crescia. Uma crise final: o pai de Miguel morreu. No funeral, a família o rejeitou. Você causou isso. Miguel voltou devastado. Eu os perdi por você. João consolou: nós temos um ao outro. Mas Miguel questionava: é o suficiente? Em Porto, a vida parecia um novo capítulo, mas as cicatrizes eram profundas. Miguel pintava menos, sua inspiração drenada pelo luto. João trabalhava longas horas, evitando confrontos emocionais. Eles viviam juntos, mas a intimidade emocional diminuía. Uma noite, Miguel disse: sinto falta da minha família. João respondeu: eu também. Mas escolhemos isso. A tensão culminou quando João recebeu uma oferta de emprego em Lisboa. É uma promoção, ele disse. Miguel franziu a testa. E eu? Fico aqui sozinho.
João argumentou, é temporário. Podemos nos ver nos fins de semana. Mas Miguel via como abandono. Você está fugindo dos problemas. A discussão revelou medos profundos. Miguel admitiu, às vezes, me pergunto se ser hétero seria mais fácil. João ficou chocado. Você se arrepende de nós? Miguel negou, mas a dúvida pairava. João aceitou o emprego, partindo para Lisboa. Sozinho em Porto, Miguel reencontrou um velho amigo, Luís, também gay, mas discreto. Luís o consolava, João não te valoriza. Miguel resistiu, mas a solidão o enfraqueceu. Uma noite, eles beberam demais, e Miguel beijou Luís. Arrependimento imediato. Em Lisboa, João sentia falta de Miguel. Ele visitava seus pais, tentando reconciliação. Eu ainda sou seu filho, disse. Seu pai amoleceu, talvez, com tempo. Mas a mãe resistia. Miguel confessou o beijo por telefone. João explodiu, traição novamente. Miguel explicou, foi um erro, como o seu. Mas João desligou, furioso. Ele procurou Tiago, repetindo o ciclo. Eles se encontraram em Coimbra, ponto médio. Estamos nos destruindo, disse João. Miguel concordou, talvez precisemos terminar. Mas o amor os unia. Eles decidiram terapia de casal. Na terapia, exploraram pressões sociais, traições, medos. O terapeuta disse, vocês escolheram um caminho difícil, mas autêntico. Eles saíram mais fortes, prometendo honestidade. Mas a sociedade testava. Uma lei antidiscriminação foi debatida no Parlamento, e eles se envolveram em ativismo. Miguel pintou posteres, João advogava. Isso os uniu, mas atraiu ódio. Ameaças online chegavam. Uma noite, em casa, um tijolo quebrou a janela com uma nota, saiam daqui. Miguel tremia, isso é demais. João o abraçou, lutamos. Eles consideraram emigrar para a Espanha, mais progressista. Mas decidiram ficar, desafiando. O ponto de virada, a mãe de Miguel ligou. Seu pai queria que eu dissesse, seja feliz. Reconciliação parcial. Os pais de João convidaram para jantar. Aceitamos, devagar. Com apoio familiar, eles floresceram. Miguel expôs com sucesso, João avançou na carreira. Mas reflexões permaneciam, o custo foi alto. Anos depois, eles refletiam sobre escolhas. Erros nos fortaleceram, disse João. Miguel assentiu, mas e se tivéssemos cedido? Aproximadamente 620 palavras, espera, preciso estender para 1000. Adicionando mais detalhes. Para atingir o comprimento, expando, eles participaram de um grupo de apoio LGBT em Porto, compartilhando histórias. Um membro contou sobre suicídio por rejeição, e quando o início. Isso os fez valorizar sua jornada. Miguel criou uma série de pinturas sobre resiliência gay, vendida para um museu. João ganhou um caso de discriminação, tornando-se referência. Mas uma traição final, um colega de João, sabendo de seu passado, o chantageou por promoção. João recusou, perdendo o emprego. Miguel o apoiou, faremos juntos. Eles abriram um negócio, uma galeria com consultoria legal para a comunidade LGBT. Sucesso veio, mas com desafios. No final, eles se casaram em uma cerimônia simples, famílias presentes relutantemente. Felicidade, mas marcada por perdas. O casamento foi um marco, mas não o fim das lutas. Em Porto, eles construíam uma vida, mas ecos do passado ressoavam. Miguel recebia cartas da mãe, misturando aceitação e julgamento. Estou orando por você. João enfrentava preconceito no novo negócio, clientes cancelavam ao saberem. Uma crise surgiu quando um jovem, inspirado por eles, procurou ajuda. Pedro, 20 anos, expulso de casa por ser gay. Eles o acolheram, mas isso reviveu traumas. Miguel questionava, e se tivéssemos filhos? Sofreriam. João respondia, ensinaríamos resiliência. Mas dúvidas morais os atormentavam, suas escolhas eram egoístas. Sacrificaram famílias por amor pessoal. Em uma conferência LGBT em Lisboa, eles palestraram. Miguel compartilhou, traições nos testaram, mas nos uniram. João adicionou, sociedade muda, mas devagar. Aplausos, mas críticas, vocês romantizam dor. De volta, uma traição inesperada, Luís reapareceu, alegando a fé com Miguel. Era mentira, mas semeou dúvida. João confrontou, aconteceu mais. Miguel negou, mas a confiança vacilou. Eles superaram com comunicação.
Anos passaram, e eles adotaram Pedro como família escolhida. Felicidade veio, mas com reflexão. No fim, sentados na praia Matosinhos, Miguel perguntou: valeu cada dor? João sorriu: sim. Mas a história termina com uma pergunta: foi certo priorizar o amor individual sobre as obrigações familiares tradicionais?